a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Seria Machado de Assis o maior escritor brasileiro de todos os tempos? Possivelmente, tá? E que delícia foi ter lido este livro, assim, na maturidade, né? Porque a gente sempre está em contato com esses autores brasileiros na época da escola. E eu sei que se você não era muito fã de literatura, talvez você tenha um pouco de ranço. Mas isso aqui, gente, é puro ouro. Eu amei este livro, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele hoje. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, né, eu já resenhei aqui no canal alguns livros, entre eles, né, Clarice Lispector, tanto A Hora da Estrela quanto A Paixão Segundo GH, que é um dos meus livros favoritos da vida, assim, disparado. Mas eu também já resenhei Raduan Nassar, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, enfim, Escravizaura e até o Drauzio Varela. Assim, tem de tudo aqui. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse de assistir depois. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever, ative as notificações e nos siga pelas redes sociais, principalmente pelo Goodreads e pelo Instagram. Então, sem mais delongas, bora falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu fico refletindo muito quando eu leio livros como esse, né, que não necessariamente você lê por causa da história, não que a história aqui não seja interessante, né, mas pelas reflexões que ela vai fazendo e as coisas que você vai conectando com a sua própria vida, com as suas próprias experiências, né? E coisas que você só consegue perceber com a maturidade. E eu acho que este livro é um desses grandes clássicos que você precisa ter um pouquinho de bagagem na sua vida, ter passado por certas experiências para você aproveitar isso aqui de verdade. Por que eu digo isso, né? A gente vai ver a história de um homem que, né, morreu já. Então, ele já passou por todos os tipos de experiências, todas as fases da vida. Então, se você é muito jovenzinho, que é o caso quando a gente pega pra ler isso aqui pro vestibular, a gente não passou por certa bagagem emocional, né? E eu acho que isso faz toda a diferença pra ler Machado de Assis. Mas o que eu quero dizer é que a vida é, em certo sentido, uma comédia meio trágica, ou se você preferir, né, uma tragédia cômica. E é sobre isso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que este é o livro mais famoso, assim, do Brasil, assim, pelo menos pros gringos. E o livro, ele é engraçadinho, ele brinca com essa questão da tragédia cômica, de fato. Ele já começa com essa dedicatória super engraçadinha. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E esse é o tom do livro. Ninguém é bom bastante aos olhos de Brás Cubas, o nosso protagonista. Tanto é que ele vai oferecer essas memórias ao verme e não a um outro ser humano, né? E é um livro que quebra, assim, a quarta parede. Ele vai falar diretamente com nós, leitores, então em alguns momentos vai ser provocativo, em alguns momentos você vai ficar com asco, em alguns momentos você vai ficar eufórico, ficar esperançoso. Acho que mexe todas as nossas emoções, porque ele tá falando com a gente, a gente não tá sendo passivo nessa leitura. E mesmo sendo um conteúdo escrito por um morto, é um conteúdo muito amigável a princípio. Não é segredo pra ninguém, né, se você fez vestibular, de que este é um livro que foi escrito por um morto. Ou seja, não são memórias de uma pessoa que sabia que ia morrer, né, mas um livro de alguém que já morreu e aí escreveu. Isso faz muita diferença, né, porque isso aqui é um defunto autor. E por que isso faz tanta diferença? O que vem daí? Porque aqui ele vai escrever absolutamente tudo o que vem na cabeça dele, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, porque, de fato, não tem mais importância. Por causa da morte, o Brás Cubas, ele é livre para dizer o que ele quiser, sem se preocupar com as aparências sociais. E ele tem a coragem de dizer as coisas como realmente foram. Olha a página 105. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Mas esses interesses disfarçados, né, fala muito sobre quem é o Machado de Assis. Ele sabe muito das pessoas. E eu tenho
plena convicção de que realmente ele entendeu o que é o ser humano. Porque ele não relativiza nenhuma virtude humana, assim como também os vícios humanos. E é difícil imaginar que um autor que foi filho de pai escravo, né, pudesse ter alcançado tamanho prestígio social, assim, no fim do século XIX. E ainda mais com livros como esse que escancaram toda a hipocrisia social. Machado de Assis realmente é um mestre em escrever esses interesses mascarados que ele acho que passou a vida inteira sentindo. E uma coisa é fato sobre este livro: Machado de Assis é extremamente impiedoso. E pode até parecer pra você que o autor escreve um protagonista que se sente culpado até pelas coisas que ele fez durante a vida. Mas não é isso. Não é sobre arrependimentos este livro. E isso aqui foi publicado em 1881, gente. Olha o tamanho da potência desse livro até hoje. Olha como ele é grande até hoje. É impressionante. Quem é Brás Cubas? Ele é um privilegiado, basicamente, tá? Se a gente fosse usar os termos de hoje, ele nunca precisou comprar nada com o suor do seu próprio rosto, como ele nos diz aqui no livro. Ele também nasceu de uma família muito abastada no Rio de Janeiro. Ele estudou nas melhores escolas, ele teve as melhores oportunidades. Em outras palavras, né, como ele próprio diz aqui na página 75, ao cabo era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas que os românticos foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. Ele tinha uma visão dele mesmo também muito alta, tá? É até um pouco, cansativo. E a situação toda aqui do livro já começa de uma forma meio estranha, porque no seu enterro, né, ele começa pelo enterro, e no seu enterro tinha apenas 11 pessoas, né? Um dos presentes ali diz que chovia para homenagear, né, a grande morte do ilustre Brás Cubas. Mas o quão ilustre uma pessoa pode ser para ter só 11 pessoas no seu velório? Brás Cubas foi uma criança infernal, imagina, extremamente mimada, e não melhorou na adolescência. No início da vida adulta, ele se apaixona por uma espanhola que se chama Marcela. Um amor que durou aí, em suas próprias palavras, 11 meses e 11 contos de réis. E que só acabou prematuramente, né, com a intervenção da família do Brás, que o Mico sequestra, assim, uma coisa bem engraçada até, e o envia para Portugal, para ficar longe dessa mulher. Ele vai para a faculdade de Direito lá em Portugal e só volta pro Brasil quando o pai dele manda uma carta dizendo que sua mãe, assim, estava no leito de morte. Percebe que todo esse tempo o Brás Cubas não mudou, não teve uma grande transformação, assim, de caráter dele. Assim que ele volta de Portugal, tem um episódio que ele conhece uma moça belíssima, né, que é ali algum amigo da família já há algum tempo, a mãe dessa moça, que é a Eugênia. O único problema dessa moça, que ela é belíssima, ela é legal, ele se interessa por ela, é que ela é coxa. Me gerou um desconforto tão grande lendo essa parte, porque e eu acho que é exatamente isso que o Machado quer, né, que a gente sinta, mas é que gera uma certa indignação de um homem tá falando assim de uma mulher, né, ainda mais com uma deficiência. Mas Machado de Assis faz isso de uma forma tão elegante que, tipo assim, é uma das partes mais interessantes aqui da personalidade do Brás ao falar dessa mulher. Tá na página 126, olha só. O pior é que era coxa, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? É sobre este cara que Machado de Assis decidiu falar assim nesse livro. E a gente percebe que na realidade, pro Brás Cubas, a vida é uma grande piada. Porque assim, gente, a vida já acabou pra ele. Não existe esperança de onde ele está. Eu ouvi recentemente no Porta dos Fundos, sabe? Aquele podcast que eles têm. E o Gregório tá conversando com o João em um momento que eles perceberam que eles não seriam mais jogadores de futebol. Eu achei isso tão sintomático porque eu estava lendo este livro. E eu pensei na hora sobre isso, sabe? Porque é sobre essa percepção de vida, da vida que não foi, que o Brás Cubas, ele escreve. Então ele já percebeu que ele não foi um jogador de futebol em vida, entendeu? E aí ele escreve isso, entende? É genial, não tem o que falar. É um personagem que ele não foi a lugar nenhum. Ele não chegou em nenhum posto de prestígio ou deixou a sua marca, assim, no mundo. Não teve nenhum evento transformador na vida dele. Não teve sofrimento que o redimisse. Enfim, nada aconteceu. É a vida de um homem privilegiado cuja vida só passou. E nada de especial aconteceu. Ele não virou jogador de futebol. É meio perturbador, né? Essa é a história de todos nós.
querendo ou não, né, o que tipo de legado a gente deixa, como a gente quer ser visto quando a gente já não estiver aqui neste plano, enfim, reflexões. E é muito interessante porque os sonhos do pai do Brás Cubas era que ele fosse uma pessoa realmente ilustre, né? Que ele se casasse com Virgília, uma moça cuja família tinha conexões ali com a política, e que ele se transformasse em um ministro, né? Em um político. Mas acaba não dando nada certo. Nem com o esforço do pai do Brás, o Brás conseguiu sair, assim, e deslanchar. E até porque o pai da Virgília, da moça, né, arruma um outro partido bem melhor do que o Brás pra filha dele, que é o Lobo Neves. E o Lobo Neves, ele vai ser meio que o nêmesis do Brás Cubas a vida inteira. Inclusive, o Brás, ele vai passar a ter um caso romântico com a Virgília, né? Um caso extraconjugal com a Virgília. E aí fica o questionamento o livro inteiro. Caramba, ele tá ali com a Virgília porque ele quer ter uma coisa do Lobo Neves que ele não teve em vida, ou e possuir isso como um objeto, ou ele realmente acha que a história com a Virgília foi interrompida porque o pai da moça colocou ela pra casar com outro cara. Entendeu? Você fica nessa dualidade. E o Machado de Assis nunca vai te dar a resposta. Porque ele coloca, tipo, é brilhante, porque ele coloca as cartas em cima da mesa e cabe a você interpretar. E ele está conversando com você neste livro, entendeu? Então, tipo assim, Machado de Assis não julga ninguém. Quem julga são os nossos olhos, os livros dele. Então, por isso que, tipo, saber isso é tão insignificante quanto saber se Capitu traiu ou não o Bentinho, porque a questão aqui é o que está dentro do nosso coração que a gente vê nesse personagem. É maravilhoso! Uma coisa é fato, Brás Cubas está acima de qualquer julgamento, né? Porque ele já morreu. O fato é que o Brás Cubas, ele é uma pessoa ruim, que ele vai se transformar num amigo do casal, né? Vai frequentar a casa de Virgília e Lobo Neves durante anos. A sociedade inteira do Rio de Janeiro sabe que eles têm um caso e o próprio Lobo Neves não sabe disso durante bastante tempo. E tanto o Brás Cubas quanto a Virgília, eles são cínicos. Nossa, como que conseguem? É impressionante. E até mesmo quando o Lobo Neves descobre que a esposa teve um caso com o Brás Cubas, ele não faz absolutamente nada. Pelas aparências sociais. Gente, o caso entre Brás Cubas e Virgínia acaba de um corte tão seco. É uma das partes mais brutais desse livro pra mim, tá? Como relacionamentos terminam. Nossa, isso pra mim é meio triste até. E a tristeza aqui, ela vai ser compensada com o senso de humor do Machado, tá? A gente começa a se importar muito com esse casal Virgília e Brás Cubas, porque ele vai criando uma narrativa, o autor vai criando uma narrativa ali pra gente que chega no momento que esse relacionamento parece tão real, parece que é um amigo seu que tá contando o caso que ele teve, sabe? E você conhece tão profundamente esses dois. A gente conhece tanto a personalidade dele e dela pelas ações que a gente fica até triste quando acontece o fim. E a irmã dele um belo dia chega até ele, né, e fala que depois de anos sem eles se falarem por causa da herança do pai, veja, eles voltam a se falar e ela propõe que o irmão se case, né? Porque já tinha terminado o relacionamento com Virgília, todo mundo sabia, e aí ele tava lá na casa dos 40, sem filhos, sem casar, enfim. E ela sugere que o Brás se case então com a sobrinha do seu marido Cotrim, a Yan Lolo. Mas a moça fica doente e morre. E assim, ela era nova. Tipo, foi bem abrupto. Eu fiquei um pouco chocada também quando isso aconteceu. Mas eu acho que era o universo dizendo para o Brás que o amor não era para ele. E é isso, gente. O nosso protagonista, ele nunca trabalhou, ele nunca produziu nada de relevante. E ele não vai deixar um legado para ninguém, um legado em nada. E eu acho que é esse o ponto crucial do livro. E se você leu a última frase deste livro aqui, você vai entender do que eu estou falando. Eu não quero dar esse spoiler, porque quando eu li, tudo fez sentido na minha cabeça, tá? Todas as peças se encaixaram no livro, eu achei um dos finais mais sensacionais da literatura. Outro fato curioso é que Quincas Borba vai aparecer neste livro, como um personagem coadjuvante, digamos assim, apresentando a sua grande filosofia humanitas. Gente, eu achei um personagem chato. Eu já li Quincas Borba, fiz um resenha aqui para o canal, odiei a resenha, tirei do ar, basicamente. Eu achei bem entediante essa parte com o encontro com ele. Eu sei que tem gente que gosta, mas minha opinião. Então, as minhas impressões sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro sensacional. Não tem o que dizer, sabe? Os capítulos, eles são bem curtinhos. Cada capítulo, na realidade, tem um senso de humor bem engraçado até, inclusive. E eu li nessa minha edição aqui da Penguin, Companhia das Letras.
E a minha maior luta durante o livro inteiro foi me empatizar com o Senhor Brás Cubas. Em todos os momentos que eu chegava perto, assim, de ser um pouco simpatizante, ele mesmo cortava minhas asinhas e dizia algo extremamente desagradável. Enfim, meu amigo André disse que é por isso que essa história é tão genial, porque só se você for uma pessoa horrível que você conseguiria se identificar. E é por isso que o livro é tão sensacional. Sei lá, eu gosto de me identificar com os personagens que eu leio. Eu tenho esse defeito de caráter. Mas o que eu mais me interessei mesmo nessa leitura, que mais me chamou a atenção, foi na relação da Virgília, Brás Cubas e Lobo Neves, né? E é aí que, pra mim, demonstrou que há mais de profundo, assim, na alma humana. O livro todo gira em torno desse pessimismo, cinismo. E tem esse fundo de humor do próprio Machado, que é, assim, puro elegância. Mas eu acho que isso ficou muito mais acentuado quando esses três personagens aparecem na história. Eu amo a superstição aqui do Lobo Neves. Gente, é maravilhoso. Enfim. E apenas a título de... eu preciso comentar, é que pra encobrir o caso dele, né, com a Virgília, o Brás, ele acaba alugando uma casa, ele deixa nessa casa ali, pra tomar conta dela, uma senhora chamada Dona Plácida, que servia ali tanto como um álibi pra Virgília, né, como pro Brás, enfim. Gente, é muito triste as circunstâncias de vida da Dona Plácida. E também até a morte dela, que também é narrada nesse livro. Então a gente vê a vida realmente inteira do Brás, tá? E pessoas saem, pessoas entram na vida dele, enfim, ele perde contato. E a Dona Plácida é uma delas, mas é um dos trechos mais célebres, assim, do Machado de Assis, pelo menos eu acho. E é onde ele fala sobre a desigualdade social aqui. Eu acho que é o maior ponto que ele fala sobre isso. Embora o próprio autor ele não fosse muito aberto, né, a questões políticas, sabe-se que ele admirava Dom Pedro II, mas ainda assim ele era bem crítico em suas obras, né? Então eu vou ler para você a página 208. E é um ceticismo que tem nesse trecho que eu achei bem comovente, olha só. Aqui estou eu, para que me chamaste? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam, que são os pais da Dona Plácida, né? Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro, na faina, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, no momento de simpatia. Machado de Assis, ele foi um escritor, né, do fim do século XIX, como eu disse pra vocês, e ele tinha como contemporâneo o Proust, o Dostoiévski, sabe? E ele é tão bom quanto eles, tá? Dê uma chance à literatura nacional, porque a gente estaria perdendo muito. E a gente tem o privilégio de ler isso no nosso idioma, no idioma que ele pensou a obra. E se você, assim como eu, ama esse humor irônico, né? Esse cinismo, a decadência humana, tipo de livro que frequentemente ronda aqui o canal, enfim, você encontrou o livro certo, a sua próxima leitura deveria ser Machado de Assis. E é isso, nós temos que agradecer e muito Machado de Assis ser tão impiedoso, porque nossas convicções nunca estarão a salvos perto dele. Nós sempre estaremos em risco. Maravilhoso. Leiam Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vejo vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!